8h13 em Campos. 8h13, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e neste programa de hoje é o encerramento da segunda rodada de entrevistas com os candidatos pela ordem do sorteio, com acompanhamento de todos os partidos, os representantes. Hoje é a vez do candidato do Republicanos, Tadeu, tô contigo, que vem para esse bloco agora aqui com o Folha no Ar, primeira edição, composto aqui pelos jornalistas Arnaldo Neto e Aldir Salles, falar sobre algumas contradições, vamos falar de política, tem perguntas também dos nossos seguidores aí na página do Face e também dos que compõem o grupo do blog Opiniões e do programa Folha no Ar, primeira edição. Arnaldo Neto, eu volto com você. Então vamos começar com o debate, né, Tadeu? Eu queria ouvir suas impressões sobre esse debate realizado pelo Fidesz, como o próprio Aldir colocou lá no início, muito bem organizado pelo Fidesz. Tivemos um debate mais fluido, né, apesar de ser por videoconferência. Tivemos um problema só de conexão, o que é totalmente compreensível. A gente que vem trabalhando com videoconferência há um tempo sabe como isso é complexo. Eu queria ouvir sua opinião. Sobretudo aquele enfrentamento proposto pelo Jonathan Paz a você, brigando ali pela bandeira do bolsonarismo em Campos. Primeiro vamos falar da parte técnica. Queria dar os parabéns ao pessoal do Fidesz, na pessoa do Jefferson lá, porque a gente que faz programa ao vivo sabe da dificuldade que seja pelo rádio apenas, de você fazer um debate remoto com uma série de candidatos, com câmeras, com corte, ou seja, aquilo ali, eles deram um show, não sei quem esteve por trás disso aí, mas quem realizou a parte técnica, operacional desse debate, está de parabéns, porque acho que foi o único problema que nós tivemos lá, e mesmo assim passou despercebido, né? Queria registrar também a boa condução do jornalista Moza, e foi um debate perfeito. Agora, com relação a apresentação no contexto dos candidatos, o que a gente observou aí é o que eu venho batendo aqui desde o início da minha campanha. Nós vimos candidatos herdeiros de famílias brigando entre eles, mesmo que ficticiamente, para se perpetuarem no poder. A gente viu Vladimir Garotinho, viu Rafael Diniz, viu Caio Viana, eles brigando entre eles, aquilo, não, eu quero continuar, minha família é mais poderosa que a sua, eu vou continuar aqui, o outro, não, eu tenho que voltar, ou seja, é uma situação que Campos não aguenta mais. Então, eu aproveitei o momento para chamar a atenção do eleitor para quem são os candidatos e, acima de tudo, quem estão por trás deles. Porque a gente sabe, Vladimir Garotinho são os pais, a Rosinha e Antônio Garotinho, condenados por má gestão pública, por presos várias vezes. Nós temos Caio Viana, o pai, Arnaldo Viana, também tem o mesmo problema com a justiça, ou seja, pessoas que não têm como vir disputar a eleição, colocaram os filhos. O que se lamentou muito lá foi a ausência do doutor Bruno Calil, né? Que ela chama o doutor está sendo chamado para vários debates e não está indo, né? Ontem, mais uma vez, o doutor não compareceu. O que demonstra, né? O que ficou claro ali também é que são candidatos que não têm nenhuma liberdade para uma administração. O que a gente observou ali são candidatos que têm por trás um grupo político, um grupo familiar, que está ali entre unhas e dentes, querendo continuar roendo o osso. Essa foi a minha impressão, mas eu chamei a atenção e agora, mais uma vez, chamo a atenção do eleitor, porque Campos não suporta mais isso. O campista merece muito mais que um prato de comida, uma passagem ao real. O campista não merece migalhas, o campista merece dignidade, merece emprego, oportunidade. O campista tem que participar da economia do município, não ficar mendigando um emprego na prefeitura ou um benefício municipal. Não, o campista tem que participar, ele tem que ter o salário dele, ele tem que ter condições de sustentar a família e decidir que transporte vai utilizar, o que ele vai comer hoje e amanhã. Infelizmente, o que esses governos que aqui passaram e que permanecem, que é justamente de colocar um cidadão aqui, na palma da mão, dependendo da prefeitura.
Isso no meu governo não vai ser, não. A gente vai dar total independência para o cidadão para que ele tome o rumo dele. Agora, com relação ao embate, entre aspas, com o candidato Jonathan Paz, ele que parece estar com uma mágoa no coração por não ter o apoio da direita de Campos, por não ter apoio do presidente Bolsonaro. Não foi a primeira vez que ele questiona o apoio da família Bolsonaro aos republicanos. Só se precisar desenhar, né? A família Bolsonaro está no Republicanos 10. Isso que eu tenho questionado. Meu partido é o Republicanos 10, partido da família Bolsonaro. Eu jamais disse que eu tenho apoio do governo do presidente Bolsonaro, até porque ele não faz parte do meu partido, mas eu tenho certeza que se ele, no segundo turno, ele vai dar apoio para a minha candidatura. Não tem a menor dúvida disso. Tá? Ele mesmo já disse que não vai participar das eleições municipais, embora já tenha gravado participações políticas com o Crivella lá no Rio de Janeiro. Ou seja, estou completamente tranquilo, estou fazendo a minha campanha, lógico, tá? Torcendo para que a gente chegue no segundo turno, tenho muita convicção disso, tá? E tenho certeza que lá nós vamos ter o apoio do presidente da República, da família Bolsonaro na nossa campanha. Tadeu, na semana passada saiu a pesquisa Paraná, que coloca, né, o Vladimir Garotinho e o Caio Viana em um empate técnico nas duas primeiras colocações, na primeira colocação, e os demais candidatos em um segundo pelotão. E você aparece ali com 2,9%, atrás numericamente de Bruno Calil, de Rafael Diniz, da professora Natália e de Odisseia, embora estejam todos empatados tecnicamente. Como que você avalia essa pesquisa e esses números que foram indicados aqui à sua candidatura? Olha, eu respeito todos os institutos, respeito todas as pesquisas. Quem sou eu para questionar? Enfim, se eles fizeram, registraram, foi permitido pela Justiça Eleitoral, a gente tem que respeitar os números. Agora, esses números não condizem com a realidade que eu vejo nas ruas, não condizem com a realidade que eu vejo nas redes sociais. Então, eu estou extremamente confiante de que nós vamos chegar nesse segundo turno, vamos surpreender, a exemplo do que estamos vendo nas últimas eleições, tá? Porque a população de Campos está cansada. Embora nós estejamos brigando contra 4 famílias poderosas aqui da cidade, que não querem de jeito nenhum permitir que um grupo independente entre na cidade para administrá-la, tá? Nós sabemos da força deles, sabemos do poder deles de persuasão financeiramente falando, então, mas nós estamos confiantes. Porque se você pegar o número de pessoas, até me baseando nessas pesquisas, pega o número de pessoas que não responderam, indecisos, nulos, é infinitamente superior aos demais candidatos. E isso pode gerar uma surpresa, o que nós apostamos. Eu posso dizer para você que o eleitor do Alexandre Tadeu Tô Contigo é um eleitor silencioso, ele vai chegar na hora certa e vai comprovar. Estamos a 9 dias das eleições e daqui para frente o nosso trabalho vai ser intensificado, já está a nossa reta final agora, é de intensificar ainda mais a conscientização das pessoas para que nós possamos provocar uma mudança de verdade no nosso município. Campos não vai suportar mais 4 anos com esse modelo ultrapassado de administração, esse modelo de administração familiar que impede as grandes indústrias e empresas de chegarem no nosso município, se instalarem e gerem emprego e renda. Nós não temos mais nenhuma possibilidade de suportar isso. Então, o cidadão está consciente disso, o cidadão que está acompanhando agora aqui através do Folha, faça uma reflexão, pensa não só em você, pensa no seu futuro, no futuro do seu filho, no futuro dos seus netos, porque Campos não vai suportar mais 4 anos nesse modelo ultrapassado, esse modelo familiar de administração. Nós temos que superar isso. O campista merece muito, tá? Merece, acima de tudo, respeito e dignidade. É o que nós vamos garantir a eles a partir de janeiro com a administração republicana. Só complementando, perdão, Arnaldo. Você acredita, Tadeu, em um novo fenômeno Witzel em Campos? Deixa eu complementar, que era essa a minha pergunta, mas com outro viés.
é que esse fenômeno Whitson, ao qual o Aldir citou, Tadeu, ele se dá ali na última semana, quando ele começa a crescer, a Datafolha pega ali a subida dele nos últimos dias, e muitos ficou massificado que o que decidiu essa eleição foi o apoio dos evangélicos. E você é do partido ligado à Igreja Universal. Você acha que dá para subir na última semana com o apoio das igrejas? Há um voto ligado à questão da eleição para fazer você chegar a esse pelotão da frente? Olha, Arnaldo, eu sou católico, todo mundo sabe disso, mas tenho uma admiração enorme pelo trabalho que os evangélicos, em especial da IURD, realizam no município. E eles também têm um agrado muito grande com relação à minha pessoa e o que eu desenvolvo através do jornalismo, né? Então, há um alinhamento, sim, não tem a menor dúvida, com os evangélicos e a minha candidatura, tá? Não tem a menor dúvida disso. E nós vamos mostrar a força, tá, que nós temos para superar essas famílias que há décadas se revezam no poder aí, empobrecendo cada vez mais a cidade. Nós vamos mostrar que Campos é do campista e não pertence à família A, família B ou C. Ela pertence ao cidadão. E nós vamos mostrar no dia 15, né, quando abrirem lá, forem liberados os resultados, nós vamos mostrar que a candidatura Alexandre Tadeu, estou contigo, 10, ela está mais forte do que nunca, independente dos erros ou acertos dos institutos de pesquisa. Tadeu, antes de trazer, eu pedi a Nogueira aí para selecionar a pergunta dos ouvintes para trazer para o nosso bate-papo neste bloco, mas antes eu queria falar com você com relação a uma questão que nós conversamos lá atrás. Eu queria saber como está o panorama na nossa última entrevista, e eu queria saber como está o panorama hoje do apoio interno do Republicanos. Lá na época, você lembra que eu escrevi, coloquei o posicionamento de vocês, enfim, de que haveria uma certa divergência. Recebi outros relatos durante esse período, nem todos publicados. Você, como repórter, sabe tanto quanto eu que tem coisas que a gente ouve, né? E não precisa dar publicidade a isso, mas a gente vai colhendo essas informações até se consolidar uma informação mais robusta. Mas as informações que eu tive durante esse período é de que haveria ainda um desentendimento de parte da nominata com a sua candidatura, de um não aceitamento, de um não envolvimento de parte da nominata com a sua candidatura. Isso está superado? Você tem candidatos a vereadores envolvidos, pedindo voto casado? Como que está a sua relação com os candidatos a vereadores do Republicanos? Olha, a minha relação com eles sempre foi a melhor possível desde o início. Um ou outro que, por questão financeira, foram candidatos que na verdade, chegaram mal acostumados no processo político, que lançam candidatura para pegar o dinheiro e ir embora. O Republicanos não tem dinheiro, o fundo partidário foi bem pequeno, e desde o início, antes da convenção, a gente explicou, olha, o Republicanos não tem dinheiro. Nós sequer vamos fazer coligações porque nós queremos ter uma administração independente, sem rabo preso com ninguém. Tá? O Republicanos hoje, ele vem com a cara e a coragem, uma chapa puro sangue, sou eu, Republicanos, o Coronel Ramiro, Republicanos, nós não temos nenhuma coligação para que pudesse ocorrer a injeção financeira. Não, nós não aceitamos, não que não tivesse quem quisesse chegar para perto, né, como dizem, nós que não aceitamos. Então, antes da convenção já foi explicado para isso, o Republicanos não tem verba, dinheiro para entregar para candidato. Nós temos material de campanha desde o início, tá? E quando teve a convenção, chegou na hora a verdade, acho que foram 2 candidatos, tá? Que não dá, sem dinheiro não dá. Então, meu amigo, se você não tem trabalho realizado, se você não tem condições de pedir voto, tá? Com dinheiro é fácil. Eu quero ver você tentar sem. Aí houve um descontentamento de 1 ou 2, se não me engano, mas o restante está acontecendo tranquilamente, tem ido a várias reuniões, prestigiando as reuniões de vereadores, de candidatos a vereadores, e está indo ótimo. O material que foi cedido pelos Republicanos para os candidatos está casado comigo, então não tem outra possibilidade de não ter o Alexandre Tadeu como candidato a prefeito. Não chegou ao meu conhecimento do descontentamento de alguns com relação à minha candidatura. Muito pelo contrário, sempre teve um apoio. Houve um descontentamento, sim, tá? Por parte de 2, no máximo, aí, candidatos a vereador, por questão financeira. Eles deixaram mais do que evidente de que não estavam querendo disputar a eleição, estavam querendo se beneficiar financeiramente de um processo eleitoral.
Tadeu, a gente a gente vai ter as perguntas dos nossos ouvintes. Só antes, a gente quando fala que quando a gente recebeu a Natália aqui, a professora Natália do pessoal, a gente fala da experiência do pessoal em tal cara que não foi uma experiência exitosa. Quando a gente fala do Republicanos, a gente tem perto da nossa região, a gente tem o prefeito de Arraial do Cabo e nós temos o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que está disputando a eleição, empatado tecnicamente com a Marta Rocha, um pouco à frente ali da Benedita, mas com uma rejeição de quase 50% do eleitorado carioca. Qual experiência pegar dessas administrações do Republicanos no estado do Rio de Janeiro para o eventual governo seu em Campos? Olha, cada administração é diferente da outra, né? Isso não tem a menor dúvida. Cada administrador é diferente do outro, embora o modelo, tá, seja o mesmo, desse que você se referiu, da capital e o de Arraial do Cabo. Mas os problemas são diferentes, a realidade financeira do município, de cada município, é diferente. Especificamente na capital, Crivella sofreu e sofre até hoje uma perseguição da imprensa absurda, entendeu? O que, de certa forma, dificulta o trabalho dele. Tá? Em Arraial do Cabo, também houve uma dificuldade administrativa, não por incompetência do gestor, mas também por conta de perseguições políticas, de processos políticos que estavam viciados no município. E quando você chega propondo essa mudança, você encontra resistências. Então, em 4 anos, você vai estar lutando para fazer uma boa administração e, ao mesmo tempo, lutando contra os inimigos que estão colocando barreiras a todo instante. Essas 2 cidades enfrentam exatamente isso. Não será diferente da minha administração aqui no município, porque se vocês pararem para analisar, eu estou enfrentando 4 famílias poderosíssimas do município de Campos. Estou enfrentando para romper e levar a libertação do município de Campos dessas famílias. Estou enfrentando família Garotinho, família Viana, família Diniz e família Bacelar. São 4 famílias que se perpetuam no poder há décadas e que atravancam o desenvolvimento desse município. Então, o Republicanos, através da minha candidatura, está propondo ao cidadão de Campos chega, basta disso. Vamos romper esse ranço para que o desenvolvimento chegue. Do contrário, a gente vai apenas mudar de mãos ou permanecer na mesma, o que eu acho pouco provável. Ou seja, vamos ficar apenas comendo migalhas. E o campista merece muito mais que isso, merece respeito, dignidade. Eu tenho dito, tá, e a população tem entendido, o campista merece muito, mas muito mais do que um prato de comida e uma passagem ao real. Ele merece ter oportunidade, o que esses grupos políticos não fizeram durante esses 30 anos que estão no poder aqui no município. Tem pergunta do internauta aqui no Face, nossos seguidores, Arnaldo. Algumas selecionei aqui. É porque, na verdade, a gente vai mudando de aplicativo e quando você volta para o Face, aí você já viu. Some a pergunta, mas tem uma pergunta interessante aqui, que é na área social, o candidato. Só me perdoe aqui, localizar essa acho que eu mandei até para o Arnaldo aí já também através de foto, mas eu consigo aqui. Sobre essa questão de área social, pessoas moradores, antigos moradores de rua, hoje com outra denominação, a Thaísa Ecardi. Bom dia, Tadeu. Tá aqui, ó. Ela pergunta aqui, Maria Salles, aliás. Bom dia, gostaria de saber quais planejamentos tem o candidato para a inclusão social diante de tanta desigualdade e dificuldades vividas na pele desse público carente de assistência, seja na saúde, na educação, enfim. Excelente pergunta. Aí a gente observa um crescente número de pessoas em situação de rua. Só mudou o nome, né? E o número, né? Aumentou, tá? Mas a situação é a mesma, as pessoas morando nas ruas, dependendo de uma ajuda aqui ou ali. Isso é retrato de uma administração que não deu nenhum incentivo à geração de oportunidades no município.
É lógico que a questão da pandemia complicou ainda mais, foi um agravante. Agora, o município não gerou oportunidades para que fizesse com que o cidadão entrasse nesse mercado de trabalho. É o que eu tenho batido nessa tecla. Nós temos que fazer com que o cidadão ele participe da economia do município. Ele tenha o seu emprego, ele tenha condições de consumo, enfim, independente de uma prefeitura ou de um comércio. A gente tem que inserir esse cidadão na economia para que ele produza, ou que ele participe dessa produção. Então, isso não vem acontecendo. O resultado no município onde o emprego está na prefeitura e no comércio, um comércio está quebrado e uma prefeitura que está quebrando, o município que tem essa política de empregabilidade só tende a aumentar o número de pessoas em situação de pobreza. Tá? Agora, respondendo à pergunta da ouvinte aí, nós vamos, Thalissa, respondendo a ela, nós vamos sim manter a questão de assistência social, uma questão humanitária, gente. Nós não podemos, não vamos fazer um trabalho social porque o povo está viciado, não quer trabalhar. Não. Nós vamos ver aquelas pessoas que realmente têm necessidade de uma assistência social. Nós vamos buscar um atendimento para que essas pessoas possam ser assistidas e, acima de tudo, serem capacitadas para que possam recuperar o mercado de trabalho ou iniciar um processo no mercado de trabalho. Com relação a essas pessoas em situação de rua, nós temos, de imediato, já a partir de janeiro, nós vamos fazer a horta municipal. Uma horta, não é essas de esquina que a gente observa aí, não. É uma horta municipal, que é um projeto nosso, republicano, em que nós vamos empregar, em especial, essas pessoas em situação de rua. É um trabalho braçal que não exige muito conhecimento, então, de início, nós vamos dar essa oportunidade, tirando essas pessoas da rua, para que elas possam ajudar no plantio, na colheita, na manutenção da horta municipal. Essa horta vai produzir alimentos de época, tá? E, naturalmente, vão abastecer as nossas escolas. Nós vamos, junto com o produtor familiar, garantir o abastecimento de nossas unidades escolares, tá? Com a nossa produção local. E a mão de obra, especificamente, de imediato, será a de moradores em situação de rua. É lógico que vamos ter que ampliar o número de locais para acomodar essa pessoa. O que acontece hoje em Campos, infelizmente, em alguns municípios, criar os abrigos, para que as pessoas possam ir lá, tomar um banho, dormir se quiser, comer, e, enfim, o portão está aberto. Tá? Não pode não pode prender a pessoa ali, isso eu concordo plenamente, né? Fica a liberdade de ir e vir. Mas você tem que ter um atrativo para essa pessoa. Ela tem que ir para o abrigo, comer, beber, enfim, tomar seu banho, descansar. Mas se você der uma oportunidade de trabalho, eu tenho certeza que ela vai trabalhar e vai voltar para o abrigo e até dormir. Não vai voltar para a pedra, não vai voltar para debaixo de uma ponte, ficar ali usando droga, seja lá o que for, tá? E até mesmo com possibilidade de ingressar no mundo do crime. Então, a gente tem que dar oportunidade. Através dessa horta municipal, nós vamos de imediato, tirar essa população de rua, dar oportunidade para que elas possam plantar e manter essa horta municipal. Tem mais uma pergunta aqui, aproveitar a participação dos nossos ouvintes, e, na verdade, as participações não são poucas. Eu comecei a fazê-la, mas aí acabei colocando a da Maria Salles, que era realmente o assunto. Mas voltando a essa questão de família que você citava ainda nesse bloco, e ela coloca aqui a Thaísa Ecardi. Bom dia. Tadeu, você diz que Campos se reveza há décadas entre duas famílias envolvidas em corrupção. E se diz candidato da família Bolsonaro, que tem filhos envolvidos em corrupção, vide caso das rachadinhas, em investigação ainda, em andamento essa investigação. O Ministério Público chegou até a fazer um pedido de devolução de um apartamento e também de perda de um apartamento e também do cargo lá do mandato do Flávio, né? Mas ainda em pedido do Ministério Público. Como é que você vê essa questão colocada aqui pela Thaísa? Olha, Thaísa, respeito o seu posicionamento,
fica evidente aí que você é contrário à administração Bolsonaro, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu me coloco aqui, explico que Campos hoje está nesse buraco justamente pelo revezamento de famílias no poder, é porque elas impedem o desenvolvimento. Tá? Elas têm esse modelo ultrapassado de fechar Campos e não deixar que nada daqui cresça. Tá? Ninguém entra e ninguém sai. Eles que dão conta, é uma panela de pressão que eles que vão botando os ingredientes. Essa panela está a ponto de explodir. Isso que eu estou falando, Campos não suporta mais isso. A questão das famílias terem envolvimento, tá? No caso, família Vladimir Garotinho, presa várias vezes, enfim, os pais, o Arnaldo Viana também, isso é uma questão de comportamento, de falta de ética, que a justiça está corrigindo. Agora, se o filho do presidente está sendo investigado com relação ao processo de rachadinho, isso é uma questão dele, tá? E é a questão que ele vai se justificar com a justiça. Isso nada tem a ver com o meu partido Republicanos, que pretende uma administração correta, séria, tá? A ponto de garantir o desenvolvimento do nosso município. Agora, eu quero que você, Thaís, e todos os eleitores façam uma comparação. Pegue os candidatos e olhe quem está por trás dele. Todos, tá? Pega o Vladimir e veja quem está por trás dele. Pega o Caio Viana, veja quem está. Pega o Bruno Calil, veja quem está por trás dele. Faça essa análise. E pega Alexandre Tadeu e veja quem está por trás dele. Vamos fazer essa análise simples, assim, nua e crua. Você vai ver que Campos vai ficar, sem dúvida alguma, em boas mãos com o 10. Isso que eu peço que a população de Campos faça essa reflexão, porque, repito, Campos não vai suportar mais 4 anos nas mãos dessas famílias nesse modelo ultrapassado de administração pública. Tadeu, nessa segunda rodada de entrevista, você está concluindo, assim como concluiu a primeira, por ordem de sorteio, feita com participação online dos representantes de todos os candidatos, mas nessa segunda rodada, os 10 candidatos que te antecederam, eu fiz a mesma pergunta e a resposta foi quase sempre a mesma, com relação a um eventual segundo turno no qual você não estivesse. É claro que você vai colocar como os demais, que você está lutando para estar lá e é um direito total de você colocar assim. A minha pergunta é com relação ao seguinte: caso você não esteja, algum dos planos de governos colocados até agora teria um apoio do candidato Tadeu? Não. Eu me isentaria completamente do processo eleitoral. As pessoas que comigo seguem estariam completamente livres para decidirem o rumo. Eu não vejo nenhum desses candidatos, tá? Pessoas capazes de administrar o nosso município. Por isso que eu me coloquei para avaliação do eleitor. Se não estiver no segundo turno, tá? Eu não apoiaria nenhum deles. E o contrário? Perdão. E o contrário? Você receberia o apoio de algum candidato? Olha, nós entramos nessa disputa sozinhos, rejeitamos apoios, rejeitamos coligações, porque nós queremos uma administração independente, tá? E nós vamos manter isso, não tem a menor dúvida. Tá? Quer chegar para apoiar? Legal, Arnaldo, quero o seu apoio. Legal, Aldir, ótimo. Mas você não venha para cá colocando condições, tá? Eu te apoio, você me dá secretaria A, não tem isso, tá? Se tivesse que ter, teríamos feito lá atrás, quando chegaram a propor isso, não é um absurdo. Os republicanos não é assim, os republicanos querem ter uma administração independente para que ele possa gerar independência para o cidadão. Nós temos que dar um exemplo. Tá? Então, indo para o segundo turno, quem quiser chegar para ajudar a administrar o município, ótimo, mas não chega condicionando um apoio a benefícios daqui, benefícios dali. Isso não tem. Esse é um posicionamento, repito, se tivéssemos que ter rabo preso, isso já teria acontecido há muito tempo. Nós não queremos isso, somos extremamente contrários a essa questão de você coligar aqui, tá? Para ter um tempo maior de televisão, para você ter um fundo partidário maior. Em contrapartida, se eu ganhar, você vai ter a secretaria tal, você vai ter a indicação da saúde ali. Não, nós não queremos isso. Nós
Estamos enfrentando esses problemas em Campos dos Goytacazes justamente por isso, por esse modelo ultrapassado de administração que só compromete o município e o cidadão. Muito bem, são 8h42. 8h43 agora. Obrigado, candidato. Vamos ao intervalo rápido. Voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição, fechando aí a segunda rodada de entrevistas com os candidatos. Hoje, o Tadeu Tô Contigo, do Republicanos. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.